Então, como se escreve índio é uma pergunta, ao meu ver, central, porque para quem estuda o período colonial, porque tem a ver com os limites da identidade. No caso específico da colonização portuguesa, os portugueses, ao contrário dos espanhóis, talvez até por questões práticas, distinguiam o índio do indiano, do habitante da Índia, né? E isso tinha para eles necessidades, assim, vocabulares práticas. Mas a questão do índio tem a ver com os limites da identidade da população que está sendo construída nessa terra, e a colonização portuguesa no Brasil é totalmente diferente. O seu ímpeto, a sua disposição colonizadora é bem diferente da colonização espanhola na América. Embora a Companhia de Jesus ela tivesse um projeto similar ou análogo, que era o da elevação moral dos índios e uma elevação ética e a construção de uma sociedade que deveria apresentar uma hierarquização social específica, os habitantes que viviam no Brasil, os portugueses, tinham uma outra visão sobre o que isso deveria ser, né? E trabalhavam com uma recusa muito grande de qualquer regra de conduta ou qualquer regra de moral objetiva que pudesse estabelecer limites entre populações. Então havia um grande esforço aí, no caso, o meu livro, Predadores, Repensando o Brasil nos seus Fundamentos Morais, é um estudo de história moral, e ele trabalha com a tese de que há um grande confronto entre a Companhia de Jesus e os habitantes no que diz respeito entre diversas questões, no que diz respeito à questão que foi colocada aqui, no que diz respeito ao que era o índio, como o índio deveria se inserir nessa sociedade. A Companhia de Jesus trabalhava muito com a ideia de que o índio deveria ser colocado à parte disso, ou preservado da miscigenação e da assimilação, e que uma elite portuguesa deveria continuar de alguma forma governando a sociedade de uma maneira mais estável, como acontecia na América Espanhola. Mas as pessoas no Brasil, os portugueses, trabalhavam muito no processo ou na crença de que essa população ela deveria ser de alguma forma assimilada e incorporada. Não porque havia um elemento aqui que facilitava muito, que era o fato de que não havia, como na América Hispânica, uma cultura, como no caso das altas culturas andinas ou no México, não havia uma sociedade de Estado que pudesse apresentar uma resistência efetiva, que pudesse ser institucionalmente incorporado ao Estado português, de alguma maneira, como aconteceu nos Andes ou no México, onde as estruturas locais foram de diferentes formas, ou algumas delas incorporadas à estrutura do Império. Mas também porque havia uma mentalidade que tem a ver com a própria característica desse contato, com a dinâmica dele, de que elementos morais objetivos não deveriam presidir as relações internas entre portugueses e índios. Nós marchamos aí para uma estrutura de uma moralidade subjetiva ou uma moralidade relativista que preside essa relação, e não havia propriamente uma ordem de onde a escravidão, de onde todo tipo de práticas que os jesuítas sempre tentavam impedir, mas os jesuítas não tentavam impedir apenas isso, eles tentavam pôr uma ordem também no mundo dos europeus enquanto tal. Então, como se escreve índio, na verdade, há uma carta muito famosa do Padre Antônio Vieira, onde ele, com relação a... Sempre existiam aqueles que
no período colonial, por razões menores, no fundo, que diziam que os índios não eram seres humanos e tudo. Isso apesar da igreja ter batido o martelo há muito tempo, isso na verdade era óbvio do ponto de vista da própria existência cotidiana das pessoas, né? O padre Antônio Vieira dizia, mas se vocês não acham que eles são seres humanos, então vocês devem ser chamados à Inquisição pelo crime de bestialidade, porque o que mais existe, o que mais acontece no espaço colonial é a união contínua sexual entre europeus e índios. Então, só os seres humanos são capazes de conhecer os seres humanos. Esse tipo de narrativa queria dizer que para os jesuítas os índios eram humanos. Em que sentido? No sentido de que eles eram seres que, como todos os seres humanos, têm determinadas características dentro da tradição de pensamento ontológico ocidental, e essas características elas deveriam ser capazes de conduzir os índios a um estado mental, a um estado de consciência superior, né? E, portanto, eles deveriam abandonar, claro, aquelas coisas que eram típicas deles e que eram condenadas por todo o direito ocidental, por exemplo, a canibalismo, a antropofagia, né? Eles deveriam abandonar isso e elevar sua consciência no sentido da valorização e da busca da alma ou da redenção da alma. Esse tipo de processo, esse tipo de movimento, né, que, como eu disse, tinha lugar na ideia de que os índios deveriam ser preservados do contato amoral com os brancos, porque o que os jesuítas condenavam muito era a amoralidade das relações, ou a imoralidade, o fato das relações entre portugueses e índios serem estabelecidas sem nenhum tipo de moral objetiva concreta. A ideia da preservação tinha como objetivo criar para eles um espaço onde eles pudessem se desenvolver como seres humanos dentro do cristianismo, que na visão ali que existia, era a visão que poderia favorecê-los do ponto de vista da melhoria da sua consciência ou da elevação da sua alma. Mas a questão, na verdade, é que assim como os europeus, os portugueses, resistiam a essa ideia, ou seja, de que as relações com os índios deveriam ser relações morais, resistiam também à ideia de que a sua relação com a natureza, ou a sua relação com o mundo, ou uns com os outros, também deveria ser uma relação moral. Donde a campanha permanente que existe até meados do século XVIII contra as ações institucionais da Companhia de Jesus na América Portuguesa. Essas ações, elas são entendidas como prejudiciais a todo tipo de ansiedade ou todo tipo de objetivo que era próprio desses portugueses naquele momento. Me parece que há um determinado momento ao longo do finais do século XVII e ao longo do século XVIII, onde há uma convergência nesse sentido, mas por razões totalmente diferentes, né, entre a administração portuguesa e os interesses brasileiros. E há um momento, e aí sim isso culmina na obra de Marquês de Pombal, que é uma obra que, com relação a índios, é definitiva no sentido de entender como se escreve índio, no caso, que é a da dissolução dos limites que deveriam existir entre as duas comunidades. Limites que, na verdade, eram permanentemente subvertidos desde o século XVI por processos intensos de assimilação. Mas o Diretório dos Índios, que é a obra suprema nesse sentido, na verdade, Pombal não dissolve apenas essas diferenças. Ele também dissolve uma outra diferença que era importantíssima no espaço colonial português, que era a diferença entre cristãos novos e cristãos velhos. Esse limite, a forma como ele dissolveu esse limite, deve ser lido em conjunto com a forma como ele dissolveu também os limites entre portugueses e índios. Esse fenômeno de transformar os índios em iguais juridicamente aos portugueses, e permitir, portanto, que aquele processo que ocorria à margem das ações da Companhia de Jesus e que contra as ações da Companhia de Jesus pudesse se desenvolver livremente a partir, então, do meados do século XIX,
principalmente após a expulsão da Companhia de Jesus, em 1759, esse processo configura as bases para a gestação da população brasileira a partir daquele momento. Quer dizer, não houve no século XIX se perguntavam muito no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro por que não havia mais populações indígenas espalhadas por aí, e se isso tinha a ver com por aí, quer dizer, no litoral, perto do Rio, São Paulo. E eles perguntavam, isso tem alguma coisa a ver com a expulsão da companhia? E alguém dizia que sim, não só tinha a ver com a expulsão da companhia, tinha a ver com um processo deliberado de liberdade, no sentido de incorporar as populações indígenas, nós diríamos assim, a massa genética essencial da Terra. Isso não era assim na América Hispânica, isso continuou funcionando, e quem vai hoje ao México ou Peru percebe claramente essa diferenciação, e você percebe que a partir de Pombal, essa fusão entre índios e portugueses configura a população brasileira como um todo. É claro que você tem outros elementos que vão entrar posteriormente, como as populações afrodescendentes, que vão também entrar nesse elemento geral, mas a massa básica de interações genéticas são entre índios e portugueses, legalizada na sua amoralidade ou na sua imoralidade, ou na sua liberdade, ou na sua total anarquia, pelo Diretório dos Índios, que inclusive obrigou todos os índios a terem nomes portugueses, e por isso todos nós hoje temos nomes portugueses. É claro que a sobrevivência de populações indígenas fora dos grandes centros de organização econômica e política continuou existindo, mas pelo menos por aqui, com a Guerra dos Puris, isso foi também resolvido aqui no estado do Rio, essas pessoas todas foram incorporadas, e populações remanescentes sobreviveram em lugares remotos, né? Então, que são hoje, mas a massa, alguma vez um embaixador do Peru me perguntou a seguinte coisa, ele falou assim, mas eu acho tão estranho que aqui no Brasil as pessoas não reconheçam os índios. Ele falou assim para mim, falou assim, como assim reconhecer os índios? Eu falei assim, reconhecer os índios pela cara, pela coisa. Eu falei assim, não, porque não existem, na verdade, né? Pelo Diretório Pombalino, essa diferenciação ela foi abolida. E o período posterior trabalhou claramente nessa incorporação. Aí ele falou assim, porque para mim o Neymar é um índio. Eu falei, pode ser, não sei. Pela cara, ele falou, pela cara. Esse tipo de atitude, né, esse tipo de comportamento dos povos hispanos com relação aos índios é bem diferente daquilo que foi configurado após Pombal, e que se constitui, na verdade, hoje a tônica, né? As experiências antropológicas e todo o movimento da FUNAI a partir dos anos 50, 60 e 70 são uma exceção a uma tendência geral de incorporação, né? Não é uma coisa que a ideia de que você deve preservar os índios do contato com os brancos ou preservar a sua cultura é uma coisa bastante recente em termos intelectuais ou em termos institucionais e governamentais. E, na verdade, diz respeito a grupos que, por alguma razão, conseguiram se preservar desse processo intenso de assimilação, ou que, por alguma razão, tiveram aí as condições de recuperar sua identidade no meio de um processo mais amplo. Mas isso é um acidente, na verdade, toda a história do Brasil. E apesar das ações da Companhia de Jesus, e apesar dos movimentos antropológicos, do Conselho de Higienista Missionário, tudo, temos aqui uma estudiosa aqui sobre o Conselho de Higienista Missionário na plateia, apesar de todos esses esforços, a tendência é a da assimilação e do desaparecimento, da integração e da assimilação cultural. Então era isso que eu tinha a dizer sobre isso.